E em nossos estúdios recebemos o representante do Sindicato dos Bancários do Piauí. O próprio presidente está aqui com a gente, que vem apresentar ao nosso público as reivindicações da categoria, que logo mais às 9 horas da manhã, no centro de Teresina, vai realizar uma manifestação contra a retirada da função de caixa do Banco do Brasil. Na oportunidade, vamos falar sobre as pautas que estão em discussão para a melhoria do trabalho dos servidores. Então, seja muito bem-vindo. Aqui estamos recebendo a Arimatea Passos, representando a categoria há bastante tempo, inclusive tem uma experiência nessa luta, nessa batalha. Prazer revê-lo, seja bem-vindo. Olha, o prazer é todo meu participar desse programa. Aliás, eu tinha até um sonho de estar aqui dessa mesa. É um programa muito bom, muito bem assistido. Eu quero saudar você, os seus ouvintes, os telespectadores, enfim, quem está no ar nessa programação nossa aqui. Bom, na verdade, eu não sou mais o presidente não pôde vir porque ele está com problema de voz, exatamente afônico, não poderia falar, não é? Então, assim, nós estamos aqui, eu já passei, já fui o presidente lá, continuo na diretoria, né? Para mim tem sido, a cada momento, um fator de crescimento nessa área sindical. Mas vamos falar das nossas pautas e explicar um pouco como é que funciona isso. Os sindicatos bancários do país é hoje, muito possivelmente, o sindicato mais organizado desse país. Então, nós temos um acordo, talvez seja a única categoria que tem um acordo coletivo de trabalho, né? Uma convenção coletiva de trabalho, melhor dizendo. Então, essa convenção, o que vale em São Paulo, vale no Rio, vale no Piauí, enfim. Tudo que é acordado nessa convenção, que é assinado pelos nossos comandos bancários, pelo sindicato, pelos banqueiros, né, vale para todo o país. Então, a nossa minuta, geralmente, é uma minuta única, né, uma pauta única, que a gente reconhece que tem também um acordo dos bancos privados, que funciona através de mesas. Então, assim, nós somos recebidos pela mesa da FENABAN, levamos a nossa minuta, a gente faz conferências nacionais, né, para poder saber o que é que o Brasil pensa do acordo e leva lá e entrega para eles. Entregamos para eles agora em julho. Né? Em junho finalizou todas as conferências nacionais, estaduais e regionais. A gente faz conferência aqui nas regionais de Picos, Parnaíba, né, Teresina, e faz a final no Nordeste todo. Esse ano foi em Recife, e depois leva para São Paulo para compor, né, o bloco de minuta. Nós temos muita coisa já adiantada. Algumas coisas ainda não, porque se tratar com um banqueiro é uma coisa muito difícil, né? Você tem uma ideia, quando se fala de bancos, tudo é muito grandioso. Você tem uma ideia, nesse primeiro semestre, encerrou em junho, né? O lucro líquido dos bancos, a gente pensa que só tem esses bancos. No Brasil, Caixa, não, tem vários bancos. Nós temos no país mais de 100 bancos. Inclusive os digitais agora, né? Eu estou falando fora os digitais. Os digitais não publicaram ainda os seus balanços. Você tem uma ideia desses bancos de porta aberta, chamados, né? O lucro líquido de um semestre chega a 150 bilhões de reais. Né? Então é um valor muito alto, muito de longe o setor que mais... Isso é uma coisa assim, para você ver como é que a coisa funciona. E quando se pensa em dar aumento de bancário, aí a coisa pega. E o aumento de bancário, o que interessa para nós não é só isso. Né? Hoje em dia tem a questão de saúde, tem a questão de adoecimento mental, tem a questão, o banco público precisa fazer concurso público. Se você visitar as agências do interior, você nota que existe claro de funcionários, existe vaga. E agora, em 2019, o Banco do Brasil, especificamente, ele decretou a extinção da função de caixa. Imagine você, então a função de caixa, que é uma função de porta, de abertura de qualquer agência, o Banco do Brasil decretou a extinção em 2019, claro, que era em outro momento da política, vocês falam muito da política nacional, um outro viés, né, para o Banco Público, e aí, mas naquele momento fechou e nós entramos na justiça, né, e conseguimos eliminar. Hoje, recentemente, há 2 semanas, a liminar caiu, né, foi cassada a liminar. E aí voltou a grande aflição dos companheiros que quisessem essa função de caixa,
né? Porque ele está extinguindo a função, mas não está acabando com o caixa. Então, assim, como é que você vai trabalhar se você não recebe mais nada? O novo governo se posicionou de alguma forma? É o seguinte, a gente vai estar tendo uma mesa de negociação no Banco do Brasil, né, a esse respeito, e o Banco do Brasil quer negociar essa situação, né, e a gente espera que isso saia uma grande negociação, mas nós já estamos em agosto, hoje é 1º de agosto, e nós temos até o fim desse mês, em virtude da ultratividade é aquele sistema que se você não fechar o acordo, você perde tudo que já conquistou. E vai começar tudo de novo, né? E aí é muito complicado isso, porque é outro problema, é outro trama, você vai passar muito mais tempo envolvido em negociações, enfim. Então, a nossa expectativa é que até este mês de agosto, por isso nós estamos fazendo essa chamada para os bancários, né? Para que eles possam hoje começar a grande movimentação desse país. A chamada é nacional, né? A gente está falando dos caixas do Banco do Brasil, mas sobretudo e também de todos os problemas que os bancários enfrentam, né? Seja na questão de saúde, seja na questão na formação de trabalho, enfim, todas essas questões. Então começa hoje. A questão da minuta, né, que foi, como o senhor falou, entregue no final de julho. Quais são os pontos principais delas? No início de julho. As reivindicações principais que estão nessa minuta. Primeiro, concurso público. O banco tem que realizar concurso público, né? Tem um déficit de quanto na avaliação de vocês? Hoje, só para ter uma ideia, não, isso é avaliação, assim, porque a gente trabalha, é muito organizado, trabalha com informação, né, do próprio banco. O banco informou que hoje, Banco do Brasil, hoje existe 10 mil vagas de bancário no país, só no Banco do Brasil. Algo semelhante na Caixa. O BNB fez o concurso agora, vai chamar 700 pessoas, o BNB é um banco menor, né, enfim. Então, assim, é preciso que se há isso declarado, você está lá. E muita coisa de prejuízo do funcionário, como está a situação. Então, o cara lá, ele assovia e chupa a cana ao mesmo tempo, né? Porque não tem funcionários. O sindicato entende que, no caso do encerramento da função de caixa, de certa forma, é apenas um primeiro passo para que outras medidas lá na frente também, que de certa forma afetam o trabalhador, e claro, todos os clientes, elas sejam tomadas? Sim. A gente está nessa briga por causa disso, porque a gente entende assim, que o primeiro passo é extinguir a função de caixa. E extinguindo aquelas funções que estão perto, estão próximas, porque um caixa só ele não funciona, ele tem que ter um suporte que funcione com ele. Ou seja, que gente que coloca dinheiro naqueles terminais de autoatendimento, enfim, tem várias situações, alguns pagamentos da justiça mesmo, enfim, então, várias coisas que são muito complexas, né? Na prática, é possível que o cidadão procure o banco para um atendimento presencial, chegue lá no caixa e não tenha ninguém. Seria essa a realidade? É essa a realidade imposta agora, né? E aí a gente não pode concordar com isso, porque alguém vai ter que fazer. O banco não pode, né, fugir dessa situação. No passado, você entrava no banco só via caixa, você entra no mais nem caixa. Então, assim, é uma situação complicada, difícil, né? A gente reconhece. Agências podem fechar? Podem fechar. Inclusive tem a questão social, né? Porque a gente sabe que hoje muitos serviços bancários podem ser feitos pelo celular, mas ainda há uma parcela significativa da população, principalmente no interior, que muitas vezes não tem acesso, né? Não está nessa inclusão digital. Isso. Certamente o encerramento de atividades em caixa prejudicaria principalmente idosos e outras pessoas que demandam de uma pessoa de serem atendidas ali por um ser humano, né? Tanto da capital quanto do interior, né? Porque a gente acha que tudo, a tecnologia avançou muito, a gente espera que ela avance ainda mais, mas existem algumas coisas, né, que só pode ser resolvido presencialmente. Não tem como você resolver via tecnológica, via celular, enfim. Tem algumas coisas que ainda precisam avançar nesse sentido, né? A gente espera que isso aconteça. Quantos trabalhadores poderiam ficar sem atividade aqui no Piauí com uma medida dessa? Vamos aqui, eu vou te dar uma média país só do Banco do Brasil. Na média país, nós temos 8.500 caixas. Aqui nós temos algo em torno de 200 caixas. Fala em estado, né? Teresina, né? E houve uma redução muito grande desse segmento de caixa. Aí a pessoa que está lá nesse segmento de caixa, esse é um grande incógnito. O que é que vai ser dele? O que é que vai acontecer? Ele vai ser absorvido pela agência? Do jeito que o sistema bancário é muito estratificado, ninguém sabe. Então não há ainda... Uma aposentadoria estimulada, algo do tipo? Sem quem tem tempo para isso, tudo bem.
Mas até isso está muito difícil, porque tem que cumprir um certo ritual, tem que ter uma idade mínima, tem que ter né? Então não é tão fácil assim quanto se imagina, não. Há assim no horizonte algum pensamento, alguma mobilização no sentido de alguma paralisação, alguma greve que afete o setor? Pois é, como nós estamos, assim, nós entregando em julho, passou o mês de julho todo de negociando, agora eu vou falar depois do aumento, você não perguntaria o aumento de vocês, né? Bom, então assim, esse é o primeiro movimento, nós estamos fazendo um movimento, obedecendo aí a tecnologia, demais, né, nos trends, no X, enfim, diariamente tem essa grande movimentação, a gente às vezes chega a ser o primeiro lugar na colocação e isso sensibiliza, porque o banco tem medo tem o medo do risco de imagem, quando tem muita coisa divulgada. Então assim, a gente acredita, e não havendo avanço nessas mesas de negociação, sim, pode ter greve. É possível que tenha greve. A mobilização hoje é retardamento? Retardamento da jornada, em 2 horas, até pedir a compreensão do público que anda em banco, né? Agradecer vocês da imprensa, isso é um fantástico. No caso, o banco vai fechar mais cedo hoje? Não, ele fecha no horário normal. Ele não vai abrir mais cedo, ele vai abrir só meio-dia. Abre certo. Normalmente 9, 10 horas, né? Então, só abre Isso já está meio-dia. valendo para toda Teresina hoje, né? Para toda Teresina, todo o Piauí, né? A gente Todo sabe Piauí. esperar que o Piauí todo atenda essa chamada dos sindicatos. Quem tiver problema para ir no banco resolver, Vá tem que ir só meio-dia, vá meio-dia. de 10 horas. Resolva hoje um problema antes, depois vá no banco. Pronto. Tá certo. Gostaria de agradecer ao senhor Arimatea Passos, está como diretor do Sindicato dos Bancários do Sim, Piauí. Satisfação, muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos. Olha, muito Desejamos sucesso aí na batalha de vocês. Muito obrigado a vocês. Eu vou só dizer assim qual é o nosso índice de aumento agora. Sim. Qual é o pedido para você estar tão razoável, né? Para o banco se oferecer, o banco tem 150 bilhões de lucros, então assim, veja bem lucro líquido. Nós estamos pedindo a inflação, mais 5% de ganho real. Certo. Não está tão grande, né? Dá uns 9% mais ou menos. 8,5%. 8,5%. Ok? Pronto. Ok. Tá certo. Muito obrigado. Estou à disposição de vocês sempre, viu? Satisfação revelo, Arimatea Passos, diretor do Sindicato dos Bancários do Estado do Piauí.